venho aqui apresentar um pouco da Rede Brasileira de Observação de Meteoros, a Brabom, na sigla em inglês, certo? Com o tema Revolucionando a busca de novas chuvas de meteoros, certo? Nesse tema, nós vamos abranger alguns assuntos, como a parte de ciência, né, a parte de astronomia, a parte de astronomia amadora e insights em computação na astronomia amadora, certo? De uma forma geral, falando sobre ciência, ela foi surgindo desde o início da humanidade. De que forma? Foi surgindo por curiosos, se interessaram por algum tipo de assunto, se especializaram nessa curiosidade, se tornaram amadores e depois entraram para uma parte profissional, tornaram-se realmente especialistas. E, em sentido estrito, né, a ciência refere-se ao sistema de se adquirir conhecimento baseado no método científico. É bem importante ter um método para fazer essa coleta de dados, bem como o corpo organizado desse conhecimento conseguido através das pesquisas feitas, realizadas. Certo? Da parte que nos interessa, para a parte de meteoros, os astrônomos amadores, nosso passador aqui, da parte da astronomia amadora, como é que um astrônomo amador pode descobrir ou pode contribuir com a ciência? Já existiram vários projetos, como catalogar estrelas, né? Havia o projeto Galaxy Zoo, onde qualquer cidadão, através de uma ciência cidadã, poderia baixar grupos de dados de imagens de galáxias e participar da catalogação do formato dessas galáxias, se eram espirais, se eram elípticas, se eram irregulares. Por que isso? Não havia, na época, recursos computacionais suficientes para fazer isso com inteligência artificial. Então, uma forma de popularizar isso, tornar isso disperso e por várias pessoas atuando, foi a ciência cidadã do projeto Galaxy Zoo. Houve também um projeto de busca de supernovas. Falando especificamente dos astrônomos amadores aqui no Brasil, houve a equipe do BRAS, que foi um projeto de busca de supernovas feito por brasileiros. Ele existiu por alguns anos e chegou a descobrir mais de uma dezena de supernovas. Como exemplo aqui na tela, nós temos a supernova descoberta em 2006, né? Chamada de 2006 CO. Ela está delimitada por esses pontos aqui na tela. Ela é esse pontinho aqui, próximo a essa galáxia muito distante. Então, é uma contribuição de astrônomos amadores brasileiros na descoberta de supernovas. Outra atividade que poderia ser realizada por astrônomos amadores, e ainda hoje é realizada, é a busca por asteroides e cometas. Particularmente aqui no caso do Brasil, nós temos o Observatório OCA, que fica em São Paulo, e o Observatório Sounir, que fica em Minas Gerais. Eles já descobriram dezenas de asteroides e alguns cometas. No caso da imagem aqui, nós temos um ponto nas 3 imagens que se move, que é esse ponto nebuloso aqui. É daqui para cá e para cá. São as imagens da descoberta do cometa que foi chamado na época de C 2014 E2, e posteriormente recebeu o nome do seu descobridor, o mineiro Cristóvão Jacques. Também é uma parte da contribuição dos astrônomos amadores para a ciência, né, como um todo. Outro ponto interessante de contribuição dos astrônomos amadores foi feita também pelo um astrofotógrafo, até conhecido, Kiko Fabian, que com uma câmera DSL normal, de fotografia normal, com lentes de fotografia normais, ele conseguiu fazer diversas capturas de uma determinada estrela, que ele já sabia de catálogo, e identificar o momento em que o exoplaneta, que um planeta daquela estrela, passava em frente a ela, produzindo uma pequena redução de brilho. No caso aqui na imagem, entre essas duas setas aqui, tem uma redução de brilho causada pelo exoplaneta passando em frente à estrela. Também é uma contribuição que astrônomos amadores, com um equipamento normal de fotografia, podem realizar. Existem outros astrônomos amadores do Brasil fazendo isso com equipamento mais sofisticado, principalmente vinculados com equipes de São Paulo. Mas aqui está um outro exemplo da contribuição de amadores. Com isso, pode-se ver que o trabalho do astrônomo amador, realizado com dedicação e um método científico, pode auxiliar no trabalho do astrônomo profissional, de forma efetiva.
Só que o que acontece? O astrônomo amador trabalha com instrumentos de amadores, né? Um telescópio pequeno, binóculos muitas vezes, uma equipe familiar ou grupo de amigos, enquanto os astrônomos profissionais, porém, eles têm avançado muito com seus observatórios profissionais e têm forçado o astrônomo amador a se reinventar para seguir contribuindo com a ciência de forma inovadora. Esse diagrama, essa foto que nós temos ao lado aqui, é um novo telescópio que vai entrar em funcionamento no Chile. O espelho dele tem mais de 8 metros de diâmetro e vai tornar muito daqueles trabalhos de contribuição de astrônomos amadores que eu mostrei anteriormente muito difíceis de serem realizados. Esse instrumento gigante vai descobrir esses eventos astronômicos de forma muito mais rápida e automática do que um astrônomo amador hoje em dia consegue fazer. Vai ser uma disputa desleal. Por outro lado, o astrônomo amador pode procurar outros ramos para trabalhar. No caso aqui, nós temos um exemplo no astrônomo de São Paulo, que ele fazia observação sistemática do planeta Júpiter. Também pode ser feita a observação sistemática de Saturno, Urano, Netuno, porque os astrônomos profissionais ainda não ficam o tempo todo tomando conta desses planetas, o que acontece neles. Então, o José Luiz Pereira, depois de anos usando seu instrumento no fundo do seu quintal, seu instrumento amador, mapeou Júpiter por diversas vezes, por diversos momentos, ao longo de muitos anos, e, finalmente, em 2021, ele conseguiu detectar esse pontinho branco. Foi um flash na atmosfera de Júpiter que durou um pouco mais de 3 segundos. Era um asteroide caindo na atmosfera de Júpiter. Ele comunicou esse fato para os outros grupos especialistas que ele participava, um grupo francês, que com imagens de outros astrônomos amadores pelo mundo, foi confirmado que isso aqui não era uma falha do equipamento dele, mas sim realmente era um impacto de um asteroide em Júpiter. Então é uma outra contribuição de astrônomos amadores para a ciência, né? Uma outra coisa que pode ser feita para tentar atuar em áreas que os astrônomos profissionais não trabalham é o estudo aprofundado de nebulosas planetárias. No caso aqui, um astrônomo amador, Marco Germiniani, do sul do país, ele ficou encarregado de estudar melhor essa pequena mancha escura aqui no centro da foto, que pensava que era apenas uma nebulosa planetária, uma nebulosa em forma de... que, olhando ao telescópio amador, ele parece muito com um planeta. Pareceria muito com o planeta Urano ou o planeta Netuno. Ele, então, se dedicou a fazer um acumulado de 22 horas de foto. 22 horas e processou essas imagens. E, com isso, ele conseguiu mostrar que aquele corpo astronômico que parecia apenas uma nebulosa planetária, na verdade, ele tinha filamentos laterais, filamentos aqui em cima e filamentos aqui embaixo, mostrando que era um astro muito mais complexo. Na verdade, era uma dupla de estrelas, bem mais complexo do que se esperava, e gerou um artigo científico, junto com outras equipes internacionais, astrônomos profissionais, um artigo de 18 páginas, publicado em inglês, onde o nome do nosso astrônomo amador aqui do Brasil participa como um dos integrantes do artigo. E na parte de meteoros, o que pode ser feito atualmente que os astrônomos profissionais não acompanham, mas que a comunidade científica pode ter dados a receber dos astrônomos amadores? A principal contribuição o que os astrônomos de meteoros podem fazer? O que fizeram os interessados em meteoros, né? Eles procuraram uma forma de organizar os dados. Eles estavam deixando de ser curiosos, estavam passando a ser realmente amadores do assunto de meteoros, né? Eles procuraram a entidades do hemisfério norte, como a Edmond, a Siemens, a Ucamon e a Sonotaco. As 3 primeiras são da Europa, né? Reino Unido, Europa Central e Leste Europeu. E a Sonotaco é uma equipe de amadores japoneses. E o que eles viram que poderia ser feito? Com baixo investimento monetário, eles conseguiriam, e pouca concorrência, gerar dados científicos. Por que pouca concorrência? Nós temos toda a massa de terra da Europa, da Ásia, da América do Norte, com gente observando meteoros de lá. E no hemisfério sul, nós temos só o pessoal do sul da África, América do Sul e Austrália. O resto é oceano, são mares no meio do caminho. Então, demograficamente, tem menos gente fazendo esse trabalho amador. Se o pessoal se organizasse
com certeza teria resultados a serem, que ainda não foram descobertos, só esperando para serem coletados. Daí surgiu a ABRAMON, né? Na sigla em inglês, a Rede Brasileira de Observação de Meteoros. O que uma estação básica de captura de meteoros precisa ter? Precisa ter uma câmera, que pode ser uma câmera de vigilância dessas bem vagabundas, bem antigas, que a gente encontra em padarias antigas por aí, uma placa digitalizadora para as câmeras analógicas, né? E aquele computador que você não usa mais em casa, aquele notebook que está no fundo da gaveta, que não tem recurso para fazer mais quase nada, mas ele pode ser usado para processar essas imagens realizadas e enviar isso para um banco de dados. Agora, o que acontece se eu fizer isso com diversas câmeras? Eu consigo aumentar a quantidade de informação que eu mando para o meu banco de dados, certo? E se eu conseguir fazer isso em uma grande área, com várias estações distribuídas por quilômetros apartados entre si? A ABRAMON já chegou a ter essa estrutura de câmeras pelo território nacional. Cada pontinho amarelo desse é uma estação, é alguém que tem câmeras no seu quintal. Pode ser 1, 2, 5 câmeras apontadas para diferentes localidades. E cada triângulo é a área de cobertura do céu que essa câmera está pegando. Então, vocês podem ver que tem uma superposição aqui. Por que a superposição é interessante? Se eu consigo pegar o mesmo meteoro no mesmo instante, com 2, 3 câmeras diferentes, eu consigo triangular de onde ele veio, para onde ele estava indo, e posso até estimar o local do solo que ele pode ter caído, gerado detritos, gerados um meteorito, né? O que acontece, então? A ABRAMON passa a coletar uma quantidade muito grande de dados, certo? O Marcelo Zurita, um dos integrantes da ABRAMON, identifica alguns meteoros sem radiantes registrados na União Astronômica Internacional. O que é exatamente um radiante? Aqui nós temos uma foto de um meteoro simples, certo? Cuja passagem dele poderia ter gerado, se fosse fotografado por mais de uma câmera, poderia dar com precisão qual foi o ponto que ele começou a brilhar, o ponto que ele terminou de brilhar, essas altitudes, a direção que ele veio, vários dados sobre a sua trajetória. Se eu juntar diversos meteoros durante uma noite, isso aqui não foi uma foto instantânea, é só uma coletânea de várias fotos durante a mesma noite. Você não vê isso na prática, você não vê isso acontecer no mesmo segundo, né? É muito raro. Eu consigo ver, já tem uma coerência aqui. Eu posso, a partir desse monte de fotos, chegar a um ponto onde, aparentemente, todos os meteoros surgem do céu. É o tal do radiante. Os meteoros têm famílias, os meteoros são reunidos em famílias, e um grupo de meteoros que surge do mesmo ponto do céu, ele sai de um ponto chamado radiante daquela chuva de meteoros. Aqui eu tenho uma imagem de um radiante bem definido, né? Próximo da estrela Eta do Aquário, no ano de 2019, não são fotos da ABRAMON, né? São fotos de outras entidades também. Notou-se que na noite tem a noite aqui no cantinho da tela, está aqui o período. Num período de 5 dias, por volta de maio de 2019, todos esses meteoros em roxo e rosa aqui, eles se originaram no mesmo ponto do céu. Eles se originaram no mesmo radiante. Naquele mesmo período de 5 noites, havia outros pontos do céu, onde também eram pontos de surgimento de outros meteoros, de outras famílias, meteoros de outros radiantes. E tem diversas outras linhas verdes aqui, que são meteoros que não estavam associados a nenhum ponto originário do céu. Bom, e isso com os dados da ABRAMON? A ABRAMON, depois de coletar dados por alguns anos, juntou essas informações num gráfico, o Marcelo Zurita. Em 2014, ele notou aqui um grupo de um pouco mais de 6 meteoros no mesmo ponto do céu, na mesma noite de junho. E no ano seguinte, na mesma noite de junho, ele pegou uns pontos parecidos aqui. Claro que não são os mesmos meteoros, mas podem ser da mesma família. Aqui tem uma escala de cores que indica a velocidade do meteoro, se ele está mais rápido ou mais baixo, ou mais devagar quando ele entrou na atmosfera. Podemos ver que temos muitos verdes, muitos violetas, e azul claro nós temos esse grupinho aqui que chamou a atenção do Marcelo Zurita. Será que isso é uma chuva de meteoros nova? É um radiante que ainda não foi documentado? Nessa mesma foto, eu não sei se dá para ver. Não, aqui não dá, a resolução não dá. Mas tem outros círculos aqui espalhados que são os radiantes conhecidos na época. Esse círculo vermelho não faz parte dos conhecidos na época. Chamou a atenção da ABRAMON. Veio, então, o Lauriston Trindade. Ele identifica, além daquele
radiante da foto, um segundo radiante naquele grupo de dados. E ele faz um trabalho de análise manual. Ele não fez isso em 4 páginas, ele fez isso em 2 cadernos. Fez no braço. Pegou, estudou a literatura, viu quais os parâmetros necessários para associar os dados dos meteoros e conseguiu relacionar 2 desses radiantes novos e chegou a Congresso Internacional a apresentar esse resultado. Trabalho de amadores, né? Mas feito com um método científico. E com esse cenário, dessas informações, nós temos o seguinte cenário. 2014, 15 e 16 foram os anos iniciais, já tinha muita coisa para investigar de dados. Mais de 10 mil órbitas de meteoros esporádicos, quer dizer, meteoros caindo, aqueles verdes da outra foto, que não tinham dono, não eram agrupados, certo? Cada meteoro desse ele gerava uma linha de dados na nossa tabela. Essa tabela tinha em torno de 14 colunas de dados que tinham que ser comparados entre si. Isso dá um número muito grande de comparação. E aqui nessa foto aqui seria esse ninho de passarinho que está aqui. Na verdade, cada linha dessa seria uma órbita desse asteroide, de asteroides esporádicos. Então, teria que agrupar, desembaraçar isso aqui e descobrir quais suas órbitas são semelhantes entre si. Disso gerou, nesse cenário, que teríamos que escolher melhor a qualidade dos dados, certo? Estudar melhor a literatura científica, para aprender o que fazer, né? Extrair informações de um guru estrangeiro, acharam um camarada da Europa, do leste europeu, que se dispôs a ajudar a equipe, tirar dúvidas, e implementaram uma matemática nova para processar aquela correlação entre 14 colunas de dados de uma tabela de quase 10 mil linhas, né? Implementou matemática nova e também aprenderam o fluxo da informação da descoberta. Não adianta nada você processar um dado desse, guardar o dado na gaveta. Você tem que ter uma forma de como passar isso para o meio científico com credibilidade, certo? Gerar realmente ciência desses dados todos. Nesse momento entra em cena o Leonardo Amaral. Ele estuda todo esse processo e automatiza tudo isso, gerando um sistema inovador, que descobre radiantes novos de forma automática, sugere um corpo parental, quer dizer, sugere um asteroide ou um cometa que pode ter gerado aqueles detritos que viraram meteoros, certo? Fornece uma nova visão das órbitas, para facilitar visualmente você encontrar grupos de meteoros que faziam, antes de entrar na atmosfera da Terra, faziam uma trajetória semelhante no espaço, e o processo dele consegue ser mais preciso do que os padrões utilizados na IAU na época, de 2016. Certo? Isso tudo com a parte de trabalho de DBase Scan e outros processos matemáticos que ele foi fazendo do nada. Ele não era dessa área, ele resolveu estudar isso do nada, então ele se interessou pelo assunto e gerou muito resultado com isso, esforço pessoal como amador. Dos resultados iniciais, nós temos a primeira chuva descoberta pela Bramon, que ela fica na constelação do Gru, próxima à estrela Epsilon do Gru. É um pontinho aqui que, se você for olhar uma carta celeste, vai estar marcada como tendo alguns raiozinhos aqui que são origem dos meteoros naquela época específica de junho, aquele dia específico de junho de todo ano. E ele conseguiu fazer também, determinar a órbita dos detritos que, quando elas cruzam com a órbita da Terra, que eu acho que é por aqui, coincide com essa chuva de meteoros em um determinado dia de junho de todo ano, certo? Bom, se eu conseguir determinar a órbita dos detritos que viram meteoros, eu posso determinar também, tentar determinar qual é a órbita do corpo que gerou esses detritos, se for um asteroide, se for um cometa. É o que o trabalho do Amaral, programação dele, conseguiu resolver também. Ele conseguiu estudar candidatos, seriam órbitas de cometas ou asteroides que se encaixam melhor naquela órbita de detritos para aquela chuva daquele radiante. Certo? Se eu consigo determinar suspeitos, eu posso analisar melhor os dados e daí chegar a alguma conclusão. Na casa, ele achou várias conclusões de asteroides e meteoros, de asteroides e cometas que geraram meteoros, descobertos por equipes internacionais, e também nos grupos de descobertas nacionais, pelo SONIR, que é aquele observatório amador em Minas Gerais, eles descobriram que o asteroide 2019 OK, que está a órbita dele, ao ponto que ele cruza com a órbita da Terra, ele também gera uma chuva de meteoros específica,
Essas aqui são as fotos de quando ele foi descoberto, esse asteroide, em 2019. Com as fotos da Abramon anteriores, se descobriu que era ele que mais provável de gerar os detritos que se transformam em meteoros aqui na nossa atmosfera. E de 2017 também, puxando dos dados dos arquivos da Abramon, foi possível determinar que o asteroide 2017 NT5, ao cruzar a órbita da Terra na sua passagem, ele também deixava a formação do radiante dos meteoros relacionados a ele. Certo? Então, é um trabalho completo de fazer a aquisição das fotos, determinar o agrupamento de meteoros, determinar a órbita que esses detritos estavam fazendo, sugerir um corpo parental, um asteroide ou um cometa responsável pelaquela poeira, e confirmar que realmente era aquele objeto. Então, é um trabalho completo de amadores brasileiros, de cabo a rabo, aí, da aquisição da foto até associar com o asteroide ou cometa que gerou a chuva de meteoros. E, quando todos esses dados passam a ser coletados, né, ainda mais, entra em cena o Alfredo, que se junta ao trabalho computacional, realizando um software mais documentado, em uma plataforma mais fácil de manter o aprimoramento do sistema. Ele faz contato com alguns croatas que implementam a captura de meteoros em câmeras IP, com Raspberry Pi, e com mais inteligência nas estações. As estações analógicas, você tem um problema de usar softwares mais antigos, e pelo menos 15 minutos por dia você tem que ir lá e separar o que era meteoro que você captou, o que era um pássaro voando, o que era inseto que passou em frente à câmera. Com esse sistema mais moderno, o sistema já tem mais inteligência nas estações, ele já faz essa filtragem mais rápida, deixa o amador com mais tempo ainda para fazer outras coisas do que se dedicar especificamente a um trabalho mais braçal. Certo? E ainda fez aprimoramentos junto com o Lauriston em várias áreas do software criados, está com contínuo aprimoramento. Os resultados recentes, em um momento da história, 2016, 2017, a União Astronômica Internacional tinha em torno de 819 chuvas de meteoros cadastradas, das quais 126 delas foram informadas pela Abramon. Então, em 15% naquela época, eram informados pela Abramon, uma entidade astronômica amadora que tinha surgido naquela época em torno de 4, 5 anos e que deu já muito resultado frente ao que já tinha sido descoberto em toda a história de chuvas de meteoros no mundo. Isso era só o início, né? Porque, como eu já disse, tem muito mais trabalho de vigilância de meteoros no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Se a gente continuar nas vigilâncias nossas, nós com certeza vamos encontrar mais chuvas de meteoros do que essas localizadas até agora. Essa quantidade de 126 novos radiantes chegou a ser um choque para a União Astronômica Internacional, que até mudou a forma de aceitar os cadastros. Antigamente, você cadastrava um ponto suspeito de fonte de meteoros, ela deixava esse em aberto por 2 anos, até que você comprovasse com um artigo científico qual foi o método científico que você usou para chegar àqueles dados. Agora não, ela retirou muitas dessas chuvas cadastradas que não têm um artigo científico ainda e só aceita reconhecer realmente quando a chuva de meteoros é apresentada junto com o artigo e o método científico que a gerou. Então, se você for procurar hoje 919 chuvas registradas, você não vai achar todas. O cadastro foi reatualizado e as regras para se aceitar foram modificadas. Conclusão aqui da apresentação. Não é necessário você ser um especialista formado para fazer ciência, usando o teu cérebro, o teu tempo, o teu computador. Basta você querer. Certo? Em 8 anos, a partir de hoje para trás, né, Abramon saiu da vontade de aprender para se tornar um dos grupos que mais identificou chuvas de meteoros na astronomia. Quer dizer, um feito praticamente integralmente por amadores, contribuindo para a ciência. Bom, se alguém se interessou pelo tema e quiser montar uma estação em casa, são feitos com materiais de baixo custo, em torno de R$500 você consegue montar uma estação. No site da Abramon aqui, nós temos os detalhes de como montar uma estação básica, como se relacionar com o pessoal, tem os contatos da Abramon e tem gente mais especializada para dar mais informações para quem se interessar. Eu sou Marco Antônio Roca, eu sou operador de câmera de uma das estações da Abramon e também faço parte aqui do Clube de Astronomia de Brasília. Tá? Obrigado. Dúvidas?
Muito obrigado, uma boa noite a todos.